a gente falava sobre a questão das máfias, né? Porque eu comentava a respeito de um questionário que a gente vai abrir sobre a relação entre família e violência, né? A partir de um artigo que foi traduzido e adaptado sobre a crise da família nuclear. E esse assunto sobre a família ele gera uma série de discussões, desde como a desestruturação da família ela gera problemas graves assim, para um menor, para a própria trajetória de vida de qualquer um, né? Porque é o primeiro lugar de sociabilidade. A primeira sociabilidade que você cria é na família. A primeira sociabilidade de uma criança é ao receber o alimento da mãe, né? De modo bem cabal, assim, bem básico. E aí a gente falava como isso pode ser interessante para discutir a questão da criminalidade, violência, cidadania, inserção social de uma família dentro de uma sociedade e tudo mais. E aí a gente comentou também como as famílias, na medida em que são corporações, e sobretudo o modelo anterior ao modelo de família nuclear, que o modelo de família nuclear é um modelo, sobretudo depois do pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial. E vocês vão poder observar nesse artigo ali, e nos vídeos que eu estou produzindo, que está sendo publicado por um canal chamado Instituto Arrecife, que é um instituto que eu estou criando, né, com alguns amigos, e nessa área de segurança pública. Então a gente pretende fazer vídeos e tudo mais, além de obviamente análise de políticas públicas e etc. Eu vou até passar um link do canal, né, que a gente está abrindo agora, enfim, as coisas estão engatinhando ainda, mas vocês vão poder acompanhar. Eu acho que o link do artigo já estava ali também, né, do blog, o Proveitos Honestos, que também está aberto. Quem tiver algum texto, alguma coisa queira publicar, a gente também está à disposição. Já foi publicado já artigos de alunos, né, de estudantes do curso, coisas muito interessantes. Mas aí a gente falava dessa questão de como também, a partir do âmbito familiar, a gente pode entender vários conflitos dentro da sociedade moderna, inclusive conflitos entre famílias, e como das famílias se criou um âmago de organização criminosa, em alguma medida, em vários casos, que são as máfias, né? Em geral, isso tem um motivo de dificuldade de inserção num certo país, o não estabelecimento do monopólio de segurança, de violência legítima por parte do Estado. Então, por exemplo, um lugar que sempre foi muito ocupado por vários diferentes reinos, diferentes povos, diferentes autoridades, ele tende as pessoas ficarem muito desconfiadas dessa autoridade. É um fenômeno, por exemplo, do sul italiano, da Sicília. Por que a Sicília é o lugar da máfia italiana? Porque aquilo ali já foi ocupado ao longo de séculos e séculos por tantos povos diferentes, por tantas autoridades diferentes. Como fica num lugar vulnerável, foi muito característico, até para a própria sobrevivência de algumas famílias se autoprotegerem. Então, a máfia, ela começa nesse sentido. E é claro que ela tem o fenômeno da honra também, pela vendetta, né? Você faz uma provocação, você vai vingar a honra. Isso tudo no âmbito familiar. E aí começa o fenômeno. E quando os italianos vão migrando para os Estados Unidos, se estabelecem nos Estados Unidos e fazem uma correlação de máfia por lá, né? E aí a gente tem fenômeno também de outras nações que também é muito característica, essas máfias, né? Irlandesa, russa, e é muito característico esse âmbito familiar, obviamente, né? Eu acho que isso identifica muito a questão da máfia, né? Uma relação familiar que já é diferente já do modo como milícias, facções e organizações criminosas, né, de modo geral, se estruturam. A máfia, ela tem uma característica própria que ela passa pelo âmbito familiar, dentro de uma noção corporativa. Isso pode também sofrer transições e tudo mais, né, quase como uma certa profissionalização, entre aspas, mas o caráter familiar é muito importante.
E a gente pode até fazer uma história, assim, parte da história da violência do Brasil passa, né, até pelas lutas de família, né? Tem um livro clássico da sociologia, que é esse aqui, né, do Luiz de Aguiar Costa Pinto, que é exatamente Lutas de Família no Brasil. E é um livro antigo, clássico, mas ele é uma das primeiras abordagens sobre esse fenômeno, né, de como também no Brasil, como pela dificuldade de estabelecimento do Estado, pela desconfiança que se tem em relação à instituição pública, também famílias poderosas criaram organizações e se fortaleceram, e há muitas histórias de disputa entre famílias. Por exemplo, na pergunta que o Cristiano colocou sobre Nova York, é até recomendável, né, muito interessante o filme Gangues em Nova York, que apresenta propriamente uma disputa ali de gangues. E aquilo ali era um cenário bem típico de Nova York, né? Aquelas gangues, né? Quase que ainda proto-milícias, não eram bem milícias, não eram bem máfias, né? Irlandesas. Talvez o caráter da gangue ele é um pouco anterior, né, à organização de uma máfia. Porque a máfia ela é obviamente muito mais organizada, mas apresentava ali toda a característica de violência enfática entre grupos, né, nas ruas. Então, de fato, Nova York era muito violenta, sobretudo no século XIX e por alguma parte do século XX, né? Depois isso foi sendo superado a partir, sobretudo, de políticas públicas, né, em que você conseguiu aplicar a punição de modo muito severo. Bom, há vários motivos, e aí seria até tema de uma aula, né? Por que teve essa transformação de Nova York, não só de Nova York, mas de outras cidades da América, né, dos Estados Unidos, como Los Angeles, Chicago, Detroit, que eram muito violentas. Muito mais do que São Paulo e Rio de Janeiro, até os anos 80, até os anos 70, melhor dizendo, 70, 80. Um dos motivos é que, por exemplo, você conseguiu nos Estados Unidos, como não tinha em Nova York, como não tinha o fenômeno da estabilidade do serviço público, não tem, eles defenestraram muito rápido e fácil a corrupção no meio policial. Um outro fenômeno foi um sistema judicial que que não permitia que os policiais enxugassem gelo, né? Fazendo com que houvesse o caráter da punição funcionasse, de fato. E leis mais rígidas e leis que funcionassem. Isso supera o caráter essa sina, né, de que o policial enxuga gelo, que existe no Brasil de forma cachapante, né? A gente está vendo isso agora de forma assim, clara, né? É uma coisa tão ridícula, né, essa coisa de você proibir, embora tenha a questão da doença e tudo mais, mas cotidianamente nunca se prende direito bandido. Não se consegue fazer isso efetivamente, né? Mas aí, sei lá, se você não tem ninguém na praia, se você vai na praia, enfim, é preso. Enfim, quase que preso. Um troço meio que... é quase surreal, na verdade. A gente está vivendo uma situação completamente surreal. Embora, tudo bem, a gente pode pensar na preocupação que exista, né, por parte do poder público, da autoridade, do governador e tal. Mas é muito... se eu olhar de longe, assim, é meio bizarro, né? Eu tenho recentemente uma história da esposa de um amigo que foi praticamente... só faltou ser presa em Copacabana, não tinha ninguém. Queria sair um pouco de casa, porque senão não aguentava mais. Foi com a filha, o policial quase prendeu ela, enfim. Enfim, essas coisas são... esqueçam. Mas... o fato é que a gente tem esse problema, né, essa característica, e então nos Estados Unidos se fez uma série de políticas públicas centradas, né, em superar esse dilema. Eu acho que no Brasil é possível, com certeza é possível, só que você tem que ter uma coordenação, né, de atores para isso, sobretudo superar o drama da impunidade. Se você não resolver isso, porque isso cria um efeito social, né, efeito social sobre a própria inteligência, aí é que está, sobre a própria inteligência do crime. O crime, ele é muito inteligente, mesmo que sejam percepções naturais, por exemplo, naturais, sim, mais sensoriais, elementares, né? Por que mulheres idosas e
e mulheres mais fracas são mais vulneráveis na rua para serem assaltadas. Porque o bandido pensa, na verdade, se ele vê um homem com uma certa estrutura ou um certo andar, até a questão do andar, que é quase como se fosse assim, alguma coisa de animal mesmo, ele faz essa leitura, uma leitura natural. É quase a mesma coisa que um leão olha a presa, né? Se ele desconfia que aquela presa pode atacá-lo, ele já fica com os 2 pés atrás, as 2 patas atrás. E o bandido também faz isso, né? É pouco observado isso no Brasil, esse tipo de estudo. Mas se a gente observar a inteligência do crime, ela passa também por um olhar a respeito da impunidade, da falta de reação, tudo mais. Então acho que isso eu tentaria responder um pouco a pergunta do Cristiano, né? A questão da máfia na área da política. Eu acho que assim, é um pouco difícil, porque a característica da máfia, e quando vocês lerem, o Eduardo perguntou, né, em relação à máfia na política, se a gente falar do Brasil é um pouco complicado, porque existem algumas famílias que são têm poder, sobretudo em alguns redutos, né? Por exemplo, a família Calheiros, no Alagoas. Os caras dominam aquilo lá. A família Antônio Carlos Magalhães, né? Carlos Magalhães na Bahia e tudo mais. Mas mesmo assim, como todas essas famílias se atrofiaram muito, elas não têm mais esse âmbito. Elas perderam 2 características, no caso, por exemplo, dos Magalhães, né? O apadrinhamento, que é algo que marca uma família corporativa. O que é o apadrinhamento? Você pode, por exemplo, ser uma família naturalmente nuclear. O que é a família nuclear? Um pai e uma mãe, no máximo 2 ou 3 filhos, no máximo. Mas ela deixa de ser nuclear na medida em que você estende essa rede, tá? E o apadrinhamento é aquela coisa, alguém poderoso numa cidade é padrinho de uma porrada de gente. Ele é convidado para ser padrinho, então ele vai criando laços. Não, a característica do padrinho que é? O substituto do pai, o substituto espiritual do pai. Então isso era uma característica muito comum até no Brasil, como uma característica na Itália, na Irlanda, e isso fortalecia uma família. Você quer ter um padrinho forte para o seu filho, poderoso, importante, que ame, que tenha um laço de afetividade e de proteção, né? Então, o poderoso chefão é isso, e padrinho. É padrinho. Esse é o nome, na verdade, né, próprio. Em inglês é The Godfather. Quase como se a gente for traduzir ao pé da letra, o Padre por Deus. É um nome forte, é um nome importante. Então isso diminuiu muito. E a questão também da ideia de um certo igualitarismo, de democratização, também quebrou com uma certa noção de hierarquia que existe dentro é natural. Dentro da família, uma coisa básica que se entende é a hierarquia. Seja por que motivo for. Claro que existem até não é sempre patriarcal, pode ser matriarcal. Há uma série de situações, tá? Por exemplo, um amigo que morou na Índia, ele dizendo que ele ficou na casa de uma pessoa em que o rapaz, embora fosse muito jovem, lá por 20 e poucos anos, ele tinha ganhado um emprego e ele era o maior provedor da família. Logo que ele se tornou o maior provedor da família, ele se tornou o chefe da família. Ele disse que era tão curioso que até o sentar na mesa se alterou. O filho que trazia o pão para casa tinha se tornado, sentava no lugar mais importante da mesa. Não era mais o pai, nem a mãe, nem o irmão mais velho, era ele, né? Enfim, uma característica própria daquela cultura de determinada região lá da Índia. Mas enfim, isso tudo, né, dessa questão das máfias na política brasileira, existe algum elemento histórico assim, de importância do nome, né? Mas já não com essa força, né, que nós tínhamos outrora. E até porque não há muita continuidade e há uma desestruturação das famílias. Mas
não é algo também completamente apagado, né? Vamos ver outra pergunta aqui, o Jefferson. A impunidade na qual o senhor se refere, de certa forma, não beneficia aqueles que podem resolver esse problema através de leis mais rígidas? A corrupção na política não se beneficia das leis e lucra muito com o crime organizado? De fato, essa impunidade ela é compatível com um sistema muito flexível, né, de liberação de presos, de uma baixa percepção de que você vai ser punido. Tá? Claro que aí é que tá, né? O crime ele precisa lavar, ele precisa limpar o dinheiro para que ele possa retornar. E se você é um criminoso da política, você precisa dessa zona cinzenta. O fenômeno da Lava Jato com os doleiros era isso. Você precisava dos doleiros para fazer a limpa do negócio. Então isso explica muita coisa, né? Dessa segunda parte da pergunta do Jefferson aqui. Mas assim, a gente vai discutir um pouco melhor sobre essa questão, né, da relação entre família e crime e violência. Então existe esse aspecto de como isso, uma desestruturação familiar, ela provoca uma desestruturação no indivíduo, de fato, assim como a gente observa um problema, né, um desenvolvimento de certas organizações criminosas a partir do seio familiar, por uma série de motivos, às vezes por um trauma, às vezes até por um senso de proteção, tá? E inclusive isso até gera um certo glamour dentro das máfias originárias, porque você tem uma noção ali de valores muito caros, né? Tem rituais que são respeitados, tem honra, né? Agora, o que existe que é marcante é uma desconfiança em relação ao poder do Estado. Por exemplo, tem uma série que é bem legal sobre a máfia, digamos assim, uma gangue já se tornando uma máfia irlandesa na Inglaterra, que é o Peaky Blinders. Peaky Blinders, eu acho que é do Netflix, alguma coisa assim. E aí eu lembro que tem uma parte é um dono de um pub, de um bar, e que o chefe lá dessa gangue, dessa família dos Peaky Blinders, ele queria lavar o dinheiro, parte do dinheiro, com o pub. Então ele chega pro cara e diz o seguinte: eu vou comprar o seu pub. Aí o dono do pub diz assim: mas não dá pra vender. Não, mas não importa, eu vou pagar o preço justo e você vai vender. Se você quiser, você trabalha pra mim. O cara não tem como escapar, acaba vendendo, né? Aí depois de uma situação, eles se sentem mais soltos, né? E o ex-dono, né, agora funcionário, diz o seguinte: você consegue tudo que você quer e tudo mais, aquele papo todo, e vocês também são maus, mas a diferença é que vocês são os nossos maus, os maus que nós gostamos. Mais ou menos ele diz isso, na verdade. Ou seja, ele diz o seguinte: a polícia também é escrota, né? Naquela época ali, naquela situação, naquela circunstância inglesa, que era muito complicado. Por exemplo, se a criança não tinha proteção menor, não tinha assistente social, então era tudo trabalho policial. Você havia uma família em que o policial percebia que a mãe não conseguia criar, simplesmente arrancava os filhos e levava para uma espécie de campos assim, de trabalho de criança. Isso acontecia na Inglaterra, isso foi importante até para o processo de... isso aconteceu até o século XX, praticamente. Foi importante até para o desenvolvimento industrial inglês. Então tinha muita brutalidade nessas relações. Então essa identificação assim, de desconfiança com o poder público, você pode às vezes obter uma confiança numa família que proteja. A gente pensar também, em alguma medida, o que acontece com as milícias em certa parte passa por isso, ou passou por isso, né? Obviamente, como isso não é regularizado, você sempre tem uma parte cinzenta que você pode cair
uma série de injustiças, né, obviamente. Mas foi muito marcante essa cena, né, dessa série em que o personagem fala: vocês também são maus, mas vocês são os malvados que nós gostamos, né? Isso acaba acontecendo. Enfim, então essa discussão ela dá muito pano para manga, muito interessante, e a gente vai tentar desenvolvê-la, e acho que até a gente vai poder discutir também como há uma transgradação de instituições criminosas, de gangue, para máfia ou milícia. A gente pode estudar essas características, né? Facção tem muito a ver com divisões dentro de presídios, sistemas presidiários, né, de presídios. Obviamente que se a gente for observar parte da criminalidade que percorre o mundo americano e brasileiro, sai das prisões, a gente tem todo o fenômeno do Comando Vermelho e PCC, e obviamente ali não tem uma situação de família, né? Mas você cria irmandades, você cria laços, né? Uma das obras para entender o Comando Vermelho o PCC é o livro Laços de Sangue, porque você também vai criando rituais e tudo mais. Até interessante como a proliferação dessas organizações criminosas mais recentes, elas se deram já não dentro do patamar de família, já que as famílias começaram a se tornar mais, digamos assim, atrofiadas, né? Então você tem um fenômeno de cartéis, de facções e tudo mais, para fora dessa organização originária. Originariamente você tem várias organizações criminosas que surgem do fenômeno familiar, né? E o evento clássico é a máfia, perdão. Bom, então isso que a gente vai tentar ver, né, nas ADs. Então, uma questão sobre a honra, que é um artigo que vocês vão poder encontrar nesse site Professores Honestos, outro sobre relações cívico-militares, eu vou dar o texto, vai abrindo uma aula, e outro sobre família e violência, e aí a gente pode eventualmente abrir um fórum para fazer essas discussões, além do questionário. O questionário é algo simples, né? Da prova presencial, é uma questão que envolve a relação de guerra no Brasil, ou melhor, como é que a gente pode observar os tipos de conflito que nós já tivemos. Uma coisa importante é que o Brasil não teve um conflito interno determinante para a história brasileira. Nós tivemos vários conflitos sangrentos e uma história mais recente sangrenta, certo? Mas ao longo da nossa história nós tivemos uma guerra civil tão determinante quanto a Guerra Civil Americana e tudo mais. Alguns argumentam que isso fez com que nós não tivéssemos uma aceleração de transformações, tá? A Viviane perguntou se a primeira P será de que forma. Ainda não está resolvido, eu não sei como é que vai ser nem a primeira nem a segunda. Talvez, provavelmente vai ser de uma forma alternativa, virtual, né? Sobre a primeira AP eu já dei aula, já expliquei na aula anterior, tá os vídeos lá no YouTube, vocês podem acompanhar. Mas então, sobre a segunda, a ideia é observar como uma guerra ela contribui para a consolidação de um Estado nacional, de uma relação de cidadania, aquilo que eu falei anteriormente sobre cidadania, né? Na primeira parte dessa videoaula. Cidadania como se fosse uma noção de inserção das pessoas dentro de um código comum, dentro de códigos comuns, e que todo mundo recompreenda essas relações. Isso, de fato, passa por processos de conflito e de guerras, seja no sentido de se fazer uma guerra externa para provocar unidade interna. Isso, assim, é batata no modelo americano. Você cria um inimigo externo para consolidar a amizade interna. Então, a gente não sabe ainda, se a gente for entrar no contexto atual da Covid-19, do coronavírus, a gente não sabe até que ponto se o Donald Trump já encarou que aquilo ali não é tão grave, pode não ser tão grave, mas vou fazer do limão
a limonada. Vou pegar esse troço para aumentar gastos de guerra, encontrar até uma saída, invadir a Venezuela, fazer o que eu não teria condições de fazer em tempos normais. Isso é uma coisa assim, que é corriqueira naquele cenário. Então o sujeito que capta isso faz. Não estou dizendo que possa não ser, tá? Não estou menosprezando o vírus, mas pode ser que ele tenha percebido, além disso, vou fazer a utilização dessa ocasião para algo além, né? E aí a gente percebe, por exemplo, no Brasil, como foi importante a Guerra do Paraguai para a consolidação de uma unidade nacional. E era um desejo até do Dom Pedro II. A gente precisa de uma guerra para unir esse país. E ela foi importante, de fato. Ela uniu muito o país, até mesmo todos os povos, escravos e tudo mais. Se uniram, assim como com os pracinhas, né, com a FEB, com a FAB, que foram para a Segunda Guerra Mundial. Brasileiros. O Brasil foi o único país da América do Sul a fazer isso. E aí a gente vê um contraste também de outros conflitos internos, né, que se utilizou até o exército. Então, uma das situações mais vergonhosas da história militar brasileira é Canudos. Você bateu no próprio povo, na verdade. Você fez um massacre, um genocídio com o próprio povo brasileiro. Foi uma coisa ridícula, assim. Uma situação de vergonha para os homens de farda. As cenas, assim, são sempre lamentáveis. Isso tudo porque era um pessoal monarquista, católico, que queria viver de forma alternativa. Então a gente percebe, assim, que nem todo conflito ajuda, ao contrário, alguns atrapalham, né, na verdade. Se a gente for pensar, inclusive, como os sertanejos de Canudos, parte deles vieram para o Rio de Janeiro e formaram as primeiras favelas. Aí você tem uma origem até de uma dissociação. Tá? Então, é quase uma questão assim filosófica. Qual é a guerra que a gente vai fazer? Qual é a guerra que vale a pena? Qual é a batalha que vale a pena a gente entrar? Tá à altura da necessidade? Não. Para que fazer? Faz outra. Pode ser mais arriscada, mas é mais honrosa, corajosa, nobre, tudo mais. Então a gente pode ter conflitos que não contribuem para a consolidação de uma autoridade pública e, sobretudo, não contribuem para uma noção de cidadania, e outras que a gente pode pensar que tem uma contribuição a esse respeito. Então isso vai ser uma questão, a gente pode voltar nisso em outros momentos e vai ser interessante. Então, fechando mais essa parte, só o Cristiano colocou uma pergunta ainda sobre a questão de famílias, né? As famílias dominantes do Brasil têm um grande peso político nos conflitos de nosso país. Não, de fato existe esse... Não descaracterizei a existência disso, né? Mas enfim...